Hi everybody and welcome back. Sejam muito bem-vindos sexto ano para mais uma aula de língua inglesa aqui no nosso canal. Então, galerinha, como é que vocês estão? Tudo joinha? Galera, in the last week we finished all the group 5. So in the last class we finished all about the Halfley and society. So we're talking about Halfley and how can this interfere and hold the society. Então, lá no grupo 5 a gente conversou um pouquinho sobre a saúde e a sociedade. Então, como o processo de saúde, como todo esse processo de trabalho social, de trabalho dentro do hospital, de partes do corpo, como isso começou a ser incorporado durante toda a sociedade e como isso é importante para nós hoje. Beleza, isso está lá no Group 5, a gente já finalizou todos esses casos de saúde e sociedade. Entretanto, a partir de agora, nós vamos iniciar o Group 6. The Group 6 has the name Economy and Society. Então, o principal ponto do Grupo 6 para a língua inglesa vão ser dois: economia e sociedade. Economy and Society. Isso é bastante interessante, porque como a nossa sociedade ela lida com o corpo, a gente já viu, e como a nossa sociedade vai conversar agora sobre dinheiro, como é que vai gerar a nossa economia, como é que as pessoas vão sobreviver nesse mundo tão capitalista quanto esse. Nós vamos conversar um pouquinho sobre currency and money, dinheiro e moeda, a diferença entre eles, mas também eu já estou aqui avisando que a gente não vai ver tudo sobre esse tema. O principal ponto sobre esse tema nós vamos estudar no oitavo ano. Inclusive foi uma das últimas aulas que eu tive com o oitavo ano. A gente aprendeu então a diferenciar coins and bills, as suas quantidades, e aprendemos também principalmente o sistema monetário americano. Isso vai ficar lá para o oitavo ano. Aqui eu vou apresentar para vocês as principais introduções para a gente já chegar lá e começar direto, tá? Beleza, gente? Outros pontos que a gente também vai trabalhar são as partes gramaticais, que eu prometo para vocês, no Group 6 são super tranquilas, muito mais do que foram nos módulos anteriores, nos capítulos anteriores. No Group 6, ele tem um diferencial. Ele, a partir de agora, todos os nossos grupos eles vão reduzir a sua quantidade de tempo e de módulos. Então, until the Group 5, we has 3 modules in each group. Então, até o grupo 5, vocês tinham 3 módulos em cada grupo. Então, Group 1, 3, Group 2, 3, whatever. Quando chegamos agora no Group 6, nós vamos ter apenas 2 modules. Então, nós temos apenas 2 semanas para finalizar todo o Grupo 6. Parece rápido, mas não é não, gente. Tem muita coisa para ver, mas tudo no seu caminho, tudo no seu tempo vai dar certinho. Como eu já comentei com vocês em aulas anteriores, each group has one chapter. Todos os grupos eles possuem um capítulo. E o grupo Economy and Society tem a seguinte: The title of the chapter 6 is People and Facts. Então, o grupo 6 ele tem um capítulo chamado de capítulo 6. E esse capítulo 6 ele vai falar sobre People and Facts. Então, a gente vai falar sobre as pessoas e alguns fatos sobre elas. Ok? E vamos entrar também, logicamente, no campo da economy, de toda a economia. Nós temos two modules, como eu já conversei com vocês anteriormente, e esses modules são o seguinte: on the page 106, we have money and currencies. Então a gente vai falar um pouquinho sobre money e sobre currency, qual é essa diferença e quais são as semelhanças que nós temos entre essas palavras. E no Module 17, nós vamos falar sobre um teminha bem interessante. If the world were a village. E se o mundo fosse reduzido a uma vila, como seria essa vila? How would you do? O que você faria? Ou então, what the village do? O que a vila faria? Antes disso, gente, antes da gente realmente iniciar o nosso módulo, eu tenho um aviso para dar para vocês e logo depois nós vamos para o Mind Map,
olhar direitinho e ainda mais aprofundado tudo que a gente vai ver durante o Chapter 6, durante o capítulo 6, que é People and Facts. So, vamos iniciar então com o nosso aviso. Agora eu vou diferenciar sexto ano A de sexto ano B, beleza? Então, o nosso principal aviso da semana são sempre as diferenciações de dias e horários para as nossas aulas Zoom. Então, sexto ano A primeiro. Sexto ano A, nós temos 2 encontros na semana. The first meet is on the Tuesday. Então, o primeiro encontro fica lá na quinta-feira, com essa aula aqui, ó, no YouTube. And the Friday, 8 o'clock a.m., então às 8 horas em ponto da manhã, a gente vai ter a nossa aula Zoom, onde nós poderemos estar conversando sobre o tema anterior. Então, nessa semana que você está vendo essa aula, lá na aula Zoom a gente vai corrigir ainda o Module 15, que vai ser um debate bem interessante, incluindo um pouco da história de Shakespeare no meio que a gente está lendo durante todas essas aulas. Sexto ano B, nosso encontro ele é apenas uma vez por semana, mas são 2 encontros naquele mesmo dia. On the Wednesday, sempre nas quartas-feiras. O primeiro encontro de vocês é no YouTube, aqui com essa aula teórica da semana, onde eu passo para vocês o conteúdo, e lá na aula Zoom nós vamos fazer a correção das atividades. Lembrando sempre para todos os alunos que estão assistindo essa videoaula, não esqueçam de enviar as nossas atividades todas para o meu número pessoal que está lá no grupo dos pais de vocês, ok? Eu preciso realmente ter esse controle de cada um de vocês e eu preciso que vocês realmente façam as atividades para a gente poder corrigir melhor lá na aula Zoom, ok? Agora eu vou passar lá para o Mind Map e depois do Mind Map a gente começa o nosso módulo. Vou mostrar o Mind Map para vocês agora. O nosso Mind Map aqui do Chapter 6, ele fica lá na page 116. 116. Então, the title of the chapter is People and Facts. Como eu já comentei com vocês, o tema, o título do nosso capítulo é People and Facts, Pessoas e Fatos. E nós temos aqui, gente, os principais pontos a serem estudados durante todo esse período do Chapter 6. Então, nós vamos ter Money Vocabulary. Então, a gente vai falar um pouquinho do vocabulário sobre dinheiro. Então, Money Vocabulary, ok? Depois disso, na parte gramatical, também na aula de hoje, nós vamos falar sobre how much e how many. Qual é a diferença dos dois, quando utilizar os dois, por que eles são importantes, o que eles significam. Tudo isso é na aula de hoje. Para a aula da semana que vem, nós vamos aprender ele chega a ser uma conjugação verbal de certa maneira, mas ele não é exatamente uma conjugação verbal. Eu vou explicar melhor na aula da semana que vem. Esse é o would. Ele é um auxiliar da língua inglesa que vai ajudar você a fazer uma pergunta no futuro do pretérito. Falo melhor na semana que vem, prometo para vocês. Então a gente vai falar sobre o would, ok? E também na semana que vem, nós também vamos conversar sobre countries, sobre alguns países, onde nós vamos focar principalmente na language, português, English, Spanish, French, Russian, e também sobre as nationalities, as nacionalidades, língua e nacionalidade. Esse é o tema principal que a gente vai ver durante todo o Group 6. São apenas 2 semanas, então vai ser super rápido, super tranquilinho, beleza, gente? Então, let's start. Vamos começar? Chapter 6, People and Facts. Nós estamos agora na page number 106, então 106, onde nós temos nas páginas 106 e 107 um infográfico. O que é um infográfico? Também em inglês chamado de infographic. O que é isso? Para que serve? Para onde é que isso vai? Vamos lá, sexto ano. Os infographics, eles são uma mistura entre image and text. Então você vai ter uma imagem que vai nortear todo o teu texto. Esse infographic, ele geralmente tem algumas chamadas, alguns pontos de legenda, onde tem uma explicação para cada uma daquelas imagens, ou como, por exemplo, uma linha temporal, onde você tem uma imagem e vai dizer mais ou menos o que aconteceu naquela época, ou naquela data.
Nós hoje também vamos fazer uma linha temporal aqui no nosso chapter, no iniciozinho do nosso chapter. Mas antes disso, nós sempre começamos as nossas aulas oficiais lá com as nossas questions. Então a gente vai fazer algumas questions para a gente poder pensar aqui um pouquinho. Então, Module 16, Money and Currencies. Então, já vou começar conversando com vocês sobre Money and Currencies. Já, depois das perguntas, eu vou diferenciar essas palavras, identificar essas palavras para vocês, todos eles, para vocês poderem começar já a utilizar essas palavras no dia a dia da língua inglesa de vocês. Mas vamos lá. First question, primeira questão. Why are numbers important? Why? Pronome interrogativo, por quê? Why are numbers important? Então, esses números, eles são importantes por quê? Por que os números são importantes? Ok? Second question. What do we use number for? Para que então que a gente usa os numbers? Terceira questão. And money? Why is money important? Então, por que o money é important? Why was money invented? Por que o dinheiro, então, ele foi inventado? Primeira coisa que a gente vai fazer na nossa aula de hoje é diferenciar essas duas palavras, money and currency. Os dois têm a ver com dinheiro, os dois têm a ver com valores monetários, mas temos diferenças muito grandes entre essas duas palavras. Primeiro é money. Money, gente, é dinheiro. E a ideia do dinheiro todos os países possuem, qualquer que seja o país. Nós entendemos que o dinheiro ele foi criado para você trocar um serviço ou um bem. Podendo esse serviço esse bem ser comida, ser o seu emprego, ser qualquer coisa, ser um carro, uma casa, enfim. Isso é dinheiro. Mas currencies, elas são a moeda daquele país. E each country has a currency. Todos os países possuem uma moeda. Então, o Brasil ele tem o real, o México tem o peso, os Estados Unidos tem o dólar, o Canadá tem o dólar canadense. Nós também vamos ver nas nossas aulas lá do 8º ano o Yen, que é a moeda japonesa, o French, que é a moeda francesa. Então, são várias moedas que nós possuímos durante todo o mundo. As libras esterlinas, the pounds, Libra pounds, elas são próprias da Inglaterra e do Reino Unido. Então, cada país tem uma currency, mas a ideia de money, todo mundo sabe qual é. O mundo inteiro entende o que é money, mas a currency de cada país ele é different. Então, agora, nesse infográfico, eu vou mostrar aqui para vocês, vai ser possível nós sabermos um pouquinho mais sobre a história do dinheiro. The History of Money. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha lido um infográfico na vida e ele é contado, ele é seguido da seguinte maneira. Sempre tem uma linha que vai te indicar, vai te guiar o caminho de seguir esse infographic. Então, straight line, right here. So we began here. Nós começamos aqui, na linha pontilhada, até o local onde ela vai tocar na linha completa, na linha cheia, the full line. Então, the point line will join with the straight line. Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto na história que já se falou de dinheiro. Eu vou ler e explicar para vocês. Approximately 9000 BC in Egypt, there was only bartering. Barter is an exchange of supplies. For examples, a farmer who had the surplus of cattle could exchange an amount he didn't need with another farmer who had surplus of vegetables to exchange. Então,
primeiro ponto da história é o seguinte. Lá no Egito, cerca de 9000 antes de Cristo, before Christ, então 9.000 anos antes de Cristo, o que eles faziam? Tinham vários fazendeiros lá, vários farmers naquele local. E eles começavam a cultivar os seus alimentos. Então, um vai cultivar galinha, outro vai cultivar gado, outro vai cultivar arroz e tal. Com isso, iam se gerando surplus. O que é isso? Excesso de mercadoria, excesso de alguma coisa que você não conseguia nem consumir e nem vender. Então eles pegavam esse excesso e trocavam entre si em um processo que foi chamado de bartering, que é barganha ou então a troca desse tipo de mercadoria. Então foi dessa forma que começou. Alguém entregava um pouco de carne de gado, o outro entregava ovos, por exemplo. Um entregava um pouco de leite, o outro entregava um pouco de carne de porco. Então era assim o tempo todo, entendeu, gente? Era essa troca dos suplos, que são os excessos de mercadoria. Ok? Let's continue. Vamos continuar. Right here. Ok. Então a nossa linha continua. Right here and stop here. Ela para aqui e agora nós vamos pegar o point line que fala o seguinte. In 1200, tem duas formas de falar esse número, gente. 1200 ou 1200. Os dois estão corretos. In 1200 BC, regions bartered by the ocean started to use shells in trade. Então, o que acontece, gente? Depois de um tempo, aí, bastante tempo depois, né? Saímos do ano 9000 a.C. e chegamos no 1200. Então, passou um tempão de um para o outro. Então, o que aconteceu? Eles começaram a utilizar shells. O que são shells? São esses objetos que estão aqui na nossa image. Então, os shells são algumas conchinhas. E eles utilizavam essa concha para troca no comércio. Então, alguém chegava lá e fazia parecido com o que a gente faz em parque de diversão para trocar o ticket pelo ticketzinho. Então, a gente ia lá, entregava o dinheiro, the money, and receive in shells. Dentro daquele local do porto, a gente ia trocando as shells, né? Você dava 5 shells, 5 shells, 10 shells e recebia a mercadoria. No final do dia, os mercadores iam até o local, o caixa, e pegavam o dinheiro correspondente à quantidade de shells que tinha em cada uma das suas barracas. Continuando, straight line, right here, and stop it. E a gente para aqui. Point line in 1100 BC in China, people started to cast bronze replicas of goods. Soon, for a typical reason, their goods were developing into coins. Então, outra coisa que aconteceu. Só que vocês já devem imaginar o seguinte: será que eles tinham controle sobre a quantidade de conchas que tinha nessa troca? Será que eu não podia levar umas conchas de casa e ficar tentando mudar, tentando aumentar por um valor que eu não recebi antes? Isso acontecia bastante. Então, com isso, galera, o que foi inventado cerca de 100 years later, 100 anos depois? Lá na China, eles começaram a usar réplicas dos goods, das mercadorias, na forma de com um material chamado de bronze. Então você fazia essas réplicas de bronze do material ou dos goods da mercadoria e fazia as exchange, as trocas de dinheiro, as trocas mercadológicas. Com isso, depois de muito tempo, foi se desenvolvido a partir dessas réplicas, a gente começou a desenvolver então as coins. Coins, para quem ainda não lembra ou nunca viu essa palavra antes, significa
moeda, a moeda mesmo, aquela de 5, 10, 25 centavos, essa moeda. Então ela começou a ser desenvolvida através dessa ideia na China, on China, that the replicas golden bronze replicas, ok? Então a gente vai continuar nosso caminho. Só que como eu preciso mudar minha página um pouquinho diferente da de vocês, eu vou seguir aqui com vocês até o final dessa primeira página, right here, e vou mostrar para vocês aonde ela inicia aqui na nossa segunda página, que começa nesse localzinho. No livro de vocês ele deve estar ligado de uma página para outra, ok? So we'll go here, here, and here, and stop right here. Lembra que a gente já tem as moedas criadas. And choose in 600 BC, the first official coin was invented by King Aleiatus of India, region it today's Turkey. Então a ideia da coin ela já tinha sido criada. Só que a primeira oficial, porque o que acontecia? Às vezes você tinha no mesmo porto, no mesmo país, vários portos diferentes e cada porto tinha uma moeda diferente, uma coin diferente. Então, para unificar isso, a primeira oficial de um país, de um country, foi feita na Lídia. Esse rei, o King Aleiatus, da Lídia, ele fez então a sua first coin. Então essa daqui foi a primeira moeda feita na história. Ela foi construída, gente, ela foi desenvolvida no ano de 600 BC. Esse BC, gente, significa Before Christus. Então 600 anos before, antes de Cristo. Vamos continuar? Right here, and here, and here, and stop again. In 1250 AD, the florin, a gold coin produced in Florence, Italy, was accepted across Europe, allowing international commerce. Como eu expliquei para vocês, até agora a moeda, a coin, ela só representava algum valor naquele porto. Se você fosse para outro lugar, não tinha mais nenhuma, não valia mais de nada. Só que isso começou a mudar lá em 1250 depois de Cristo, Annus Domini. Nós temos em inglês, gente, nós utilizamos BC para antes de Cristo e AD para Annus Domini, que significa depois de Cristo, anos de Cristo. Então, em 1250 a 1250, nós tivemos então a florin. O que era o florin? Florin é uma golden coin, então é uma coin feita de gold, onde ela começou a ser aceita não só na cidade que ela foi criada, que era Florence, em Italy. Ela começou a ser aceita também na Europa. Lembrando que a Itália ela fica num campo também na própria Europa, mas um pouquinho mais afastada do grande centro da Europa, principalmente da França, da Alemanha. Então, nesses locais todos começaram a se utilizar o florin, começaram a se aceitar o florin para começar então permitindo a international commerce. Então, você tinha aí pela primeira vez um comércio internacional com a mesma moeda. Não que antes não existia, claro que existia. Mas antigamente não era com a mesma moeda. Agora é. Right here. Vamos continuar, gente. And stop. During the 17th century, paper money was invented in China. Around 1661 AD, it was the birth of European paper money. It was great for business because, differently from the coins, it could be mass-produced. E como sempre, a China saindo na frente. Então foi também na China, lá no ano de 1661 AD, onde nós tivemos a invenção do paper money. O que é o paper money? É o que a gente chama hoje de papel moeda. É como você criar um papel
ou valor de algum tipo de currency, de um tipo monetário, de moeda daquele país, onde você poderia levar apenas o papel e ele, por ser mais leve, mais fácil de carregar, mais tranquilo de levar e fazer as suas transações internacionais, ele era melhor aceito. E pela primeira vez, ele poderia ser feito em mass produced, ou seja, em uma produção de larga escala, uma produção em massa, bem grande, para todo mundo poder utilizar durante todo esse caminho. Aqui nós temos um dos exemplos da paper money, também criado lá na China. Estamos quase terminando nosso infographic. Vamos lá, vamos continuar. Taran, 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 and boom, stop. In 1860 AD, e-money with electronic funds transfer via telegram was introduced. Então, olha só que interessante. Em 1860, começou-se então a fazer transferência online, só que não é online porque não era via internet, de dinheiro. Como é que essa transferência era feita? Ela era feita através de Telegram. Então você mandava um telegrama modificando e colocando crédito de dinheiro de um banco para o outro no país. Então você tinha uma rede de bancos, por exemplo, onde eles aceitavam esse investimento por electronic money, por dinheiro eletrônico, que era aquele dinheiro que você não tinha em mão naquele momento, mas ele já valia como valor de compra. Até que finalmente nós vamos andar mais um pouquinho até o ano de 1946 AD, onde John Banks invented the credit card. Então, esse senhor aqui, chamado John Biggins, ele criou o credit card, o cartão de crédito, que a gente utiliza até hoje. Então, and continuing, e a última grande invenção monetária, inovação monetária, uma tecnologia monetária que nós temos, é justamente o Bitcoins, também chamado de Bitcurrency ou então Digital Currency, que são as nossas moedas digitais. São as moedas que elas não existem de verdade, fisicamente falando, mas agregam algum valor no meio digital. Então, em 2014 AD, Bitcoins, a type of cryptocurrency, was implemented. Nowadays, there are over 150 currency in the entire world. Então, existem hoje em dia cerca de 150 tipos de moedas diferentes no mundo inteiro. Então, agora let's finish e vamos para o nosso Grammar Tip. No Grammar Tip de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre how much e how many. O que significa isso, afinal de contas, você tem a meia hora aí me falando que vai me falar e nunca me disse nada. O how much e o how many, eles são utilizados para fazer a mesma pergunta. Quantos? Ou para perguntar quantidade, ou para perguntar valor. Então, quando você chega numa loja e pergunta quanto custa aquela camiseta? Quanto custa aquele livro? Essa pergunta é feita com esse quanto de dinheiro, de quantidade. E quando a gente vai falar também quantas pessoas tem nessa sala, quantas maçãs tem no cesto, isso tudo também é quantos de quantidade. Em inglês, ao contrário de português, existem duas formas de você falar quantos: o how much e o how many. A diferença entre os dois está no seguinte: o how many is used for questions with uncountable nouns. Provavelmente é a primeira vez que vocês vão ouvir falar sobre isso, mas o que é isso? São substantivos incontáveis. Então nós vamos utilizar o how much para fazer perguntas com substantivos incontáveis. E o que é um substantivo incontável, professor? Que eu não lembro, eu não sei. Uncountable nouns are nouns which cannot be counted. Pelo próprio nome, a gente já deve ter uma ideia do que seja. Os substantivos incontáveis, eles não podem ser contados. São substantivos que a gente não consegue
contar. Exemplo, abstract idea. Então a gente não pode contar um sonho, dois sonhos, três sonhos, mas isso é uma convenção da língua inglesa. Just a dream é somente sonho. Em português você pode ainda usar o quantitativo de contagem. Então, eu tive um sonho, tive dois sonhos, três sonhos. Em inglês, não. Como é uma ideia abstrata, ela vai ficar então como incontável. É um sonho, só que na verdade ele foi mudando no decorrer do mesmo sonho. Ok? Feelings. Você não tem como contar quanto de raiva você tem. Por exemplo, eu tô com 2 metros de raiva. Ou então, eu tô com 3 unidades de felicidade. Não, ou você tá com muito ou tá com pouco, mas não tem como contar a felicidade, the happiness, the sadness, the angry, the confused, dizzy. Não tem como você contar essas coisas. Ou você tá muito, ou você tá pouco. Outra coisa que você não consegue contar, qualities, qualidades. Nossa, ele é 3 inteligente. Ou não, ela é 4 inteligente. Não tem como. Então, nesse caso, muito e pouco não é exatamente uma contagem, ok? Então você pode ter muito ou pouco alguma coisa, mas não dá para contar. Outra coisa que também não dá para contar é liquids and gases. Você não consegue contar a água, por exemplo. Você consegue contar as garrafas de água, mas você está contando o recipiente, não a água. Você pode ter uma medida para a água, mas você não está contando as moléculas de água. É isso que eu quero dizer para vocês. Outra coisa que não se conta são gases. Tipos de gases também não tem como contar. Então você não consegue contar quanto de oxigênio você tem aqui. Ontem eu respirei 3 oxigênios. Então não tem como. They are always in the singular form. E essas palavras sempre se apresentam na forma singular, mesmo que seja em muita quantidade. Exemplo: How much money do you have in your wallet? Quanto in money do you have in your wallet? Você tem na sua wallet. Na sua wallet. How much? Ok? E o how many, ele é o contrário, ele é utilizado para countable nouns. Os countable nouns são todos os tipos de substantivos, todos os tipos de nouns que can be count. Então a gente consegue, count. 1, 2, 3, 4, 5, ok? They can be in a singular and the plural form. Então esses substantivos eles podem aparecer em singular or in plural form. Exemplo, nós temos How many credit cards do you have? How many credit cards do you have? Quantos cartões de créditos você tem? Por hoje é isso e agora eu vou mostrar as activities para vocês. As activities elas estão na page number 117, 117 e a primeira questão diz o seguinte: You have billion units of your country money. You are. Se você tem essa quantidade aqui de unidades de moedas do seu país, você é o quê? Um millionaire, um billionaire, um trillionaire, rich ou poor? Second question, segunda questão. People use different money in different countries. How many currency are there in the world? Então, quantos tipos de moedas existem no mundo? Over 50, over 100, over 150, over 1,500, or over 50,000 types. Terceira questão. In the game, people guess number to win money. Nesse jogo, as pessoas guess, elas adivinham numbers to win money, para ganhar dinheiro. What is the name of the game? Hide and seek, lottery, bingo, poker ou chess?
E a quarta questão diz o seguinte: Albert is a farmer. He has some food from the farm to exchange. Ele tem um pouco aqui de sobras para poder trocar, para poder cambiar. Let's ask him the quantity of things he has. Complete the questions using how much or how many. Então a gente vai completar a letra A, letra B, letra C, letra D com how much ou how many. Como é que vocês vão fazer isso? Dê uma olhada no substantivo que está logo depois. Então nós temos milk, tomatoes, beans and rice. Dá uma olhadinha qual deles apresentam-se forma plural, que se for plural só tem um que dá para ser usado, ou se ele é singular, se ele é countable ou uncountable. E o homework de vocês é o seguinte, só são duas questões para vocês marcarem. Today we buy and sell things with coins and banknotes. Então, hoje em dia a gente utiliza moedas ou então papel, moeda, dinheiro para poder comprar e vender coisas. What did they use in the past, around 1200 BC, in regions bordered by the sea? E o que eles utilizavam antes, nesse período do tempo, nessas regiões banhadas pelo mar? Letter A, credit cards. Letter B, chocolate coins. Letter C, shells. Letter D, bitcoins. Ou letter E, the flooring? Essa resposta está lá no nosso infográfico, gente. And the 60th question. Paper money was invented during the 17th century. Where was it invented? Aonde foi inventado o papel moeda? Egypt, China, Italy, French or India? Responda as questões, me envie essas respostas, essas questões resolvidas, a foto do livro de vocês. Por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Beijo gigante para vocês e vamos falar mais de dinheiro na semana que vem. See ya!